Muita gente pensa em dinheiro como um número fixo parado lá no extrato do banco, né? Mas a verdade é que o dinheiro está sempre em movimento, se transformando com o passar do tempo. Entender essa dança entre o valor, o tempo e o dinheiro é o verdadeiro segredo para ter controle financeiro. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente já começar aquecendo os motores, vamos com o quebra-cabeça. Uma situação que aconteceu de verdade, parece simples, mas que dá um nó na cabeça de muita gente. É um ótimo teste para mostrar como a nossa intuição pode nos pregar peças quando o assunto é dinheiro. Então, se liga na história do Norman. Ele vendeu uma bicicleta elétrica que custou para ele R$ 3.500. O cliente, na hora de pagar, se confundiu e fez um Pix de 6.000. O Norman, que estava sem dinheiro vivo ali na hora, pegou 6.000 emprestado com o vizinho, deu 1.500 de troco para o cliente e ficou com o Pix na conta. Só que aí veio o problema. O Pix foi estornado. Para piorar, o vizinho bateu na porta querendo os 6.000 de volta e o Norman teve que pagar do próprio bolso. A pergunta que não quer calar é, no fim de toda essa confusão, quanto o Norman perdeu de verdade? E a resposta correta, que talvez surpreenda, é R$ 5.000. Pois é, se a sua conta não fechou de primeira, fica tranquilo, tá? Esse é um erro clássico de contabilidade mental que pega muita, mas muita gente mesmo. Ok, vamos entender a lógica por trás disso, que é mais simples do que parece. O prejuízo do Norman veio de duas saídas reais de dinheiro do bolso dele. Primeiro, o custo da bicicleta, os R$ 3.500 que saíram do estoque. Segundo, o troco de R$ 1.500 que ele deu para o cliente. E o dinheiro do vizinho? Bom, esse dinheiro foi só uma ponte. 6.000 entraram, 6.000 saíram. Efeito zero. O Norman não perdeu um dinheiro que nunca foi dele de fato. Então, o prejuízo total é a soma do custo da bicicleta mais o troco. Simples assim. Esse enigma do Norman é ótimo porque mostra como o fluxo de dinheiro pode ser bem confuso. Agora, vamos usar isso como gancho para o princípio mais importante de todos, a ideia central por trás de qualquer decisão financeira: o valor do dinheiro no tempo. Essa aqui, gente, é a pedra fundamental da matemática financeira. R$ 100 hoje valem mais do que os mesmos R$ 100 daqui a um ano. E por quê? Simples, porque o dinheiro que está na mão agora pode ser investido para render mais dinheiro. Os juros, no fim das contas, são como um aluguel que se paga ou se recebe pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. E nesse cenário existem duas forças gigantescas e opostas, quase como um cabo de guerra financeiro. De um lado, a gente tem um maior aliado na construção de riqueza, os juros compostos. Do outro, o inimigo invisível que vai comendo o poder de compra aos pouquinhos, a inflação. Para entender o nosso aliado, vamos imaginar o Silvio e o Carlos. O Silvio investe com juros simples, ou seja, o rendimento dele é sempre calculado sobre o valor inicial. É um crescimento reto, linear. Já o Carlos, mais esperto, usa os juros compostos, os famosos juros sobre juros. Aqui, o crescimento é exponencial. No começo, a diferença parece pequena, mas com o passar do tempo, essa diferença vira um abismo. É só olhar o gráfico. A linha dos juros compostos decola e se afasta cada vez mais da linha dos juros simples. Esse é o famoso efeito bola de neve em ação. É aqui que a paciência se transforma em patrimônio de um jeito impressionante. A verdadeira mágica das finanças acontece aqui. Certo, agora vamos falar do inimigo. A inflação é aquela força que faz com que o dinheiro perca o poder de compra. É o aumento geral dos preços das coisas. Se o investimento não rende mais do que a inflação, na prática, quem investiu está perdendo dinheiro, mesmo que os números na conta pareçam estar subindo. E essa metáfora do iceberg é perfeita para ilustrar isso. O retorno nominal, aquele 7% que o investimento rendeu, por exemplo, é só a pontinha do iceberg, a parte que a gente vê. O que realmente importa é o ganho real, a parte que está submersa. Ele é o retorno nominal menos a inflação. Ou seja, um investimento que rendeu 7% com uma inflação de 4%, na verdade teve um ganho real de mais ou menos 3%. É esse número que conta. Ok, com esses conceitos bem claros na cabeça, chegou a hora da gente decifrar as ferramentas e os termos mais importantes do mercado financeiro aqui no Brasil. E tudo, absolutamente tudo, começa com a Selic. Dá para pensar nela como a taxa-mãe da nossa economia. É o Banco Central que define essa taxa, e ela serve como referência para praticamente tudo, desde os investimentos até os financiamentos. O efeito dela se espalha por todo o sistema. Só para a gente ter uma ideia prática, vamos a um exemplo. Um investimento de R$ 50.000 no Tesouro Selic
considerando uma taxa média de 10% ao ano, se transformaria em R$ 66.550 em 3 anos. É o poder dos juros compostos trabalhando a favor. Andando sempre coladinho na Selic, a gente tem o CDI. Essa é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si da noite para o dia. E por que ela anda tão perto da Selic? É simples. Bancos e governo estão competindo pelo mesmo dinheiro. Então, as taxas que eles oferecem precisam ser parecidas. Na prática, o CDI virou o grande referencial para os investimentos de renda fixa dos bancos, como os CDBs. Agora, vamos pensar num CDB que rende 110% do CDI. O retorno bruto parece até melhor, só que aqui entra um detalhe crucial, o imposto de renda. Depois que o leão morde a parte dele, o valor final pode acabar ficando muito próximo, ou às vezes até menor que o do Tesouro Selic. Tem que ficar de olho. E para medir o nosso inimigo, a inflação, o termômetro oficial no Brasil é o IPCA. Ele mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços. Por isso que investimentos atrelados a ele, como o Tesouro IPCA+, são tão importantes. Esses foram desenhados justamente para proteger o poder de compra, porque pagam a variação da inflação mais uma taxa de juros real. Bom, agora vamos virar a mesa. Vamos aplicar tudo isso que a gente viu a uma das maiores, se não a maior, decisão financeira na vida de muita gente, um financiamento. Aqui, os juros jogam contra e a impaciência custa muito, muito caro. E o choque de realidade é este. Para um imóvel de R$ 300 mil, financiado ao longo de 25 anos, a soma paga só de juros pode chegar a R$ 450 mil. É isso mesmo. É como pagar por um imóvel para si e mais um imóvel e meio para o banco. O tempo, nesse caso, é um inimigo implacável. No Brasil, os dois sistemas mais comuns são o Price, que tem parcelas fixas do começo ao fim, e o Saque, onde as parcelas começam mais altas e vão diminuindo. O Price parece mais confortável, mais previsível, só que o custo total de juros dele é bem maior. Já o Saque exige um fôlego maior no começo, mas essa escolha pode significar uma economia de dezenas, às vezes centenas de milhares de reais no final do contrato. Chegamos então ao ponto de amarrar tudo isso. Quando a gente junta todas essas peças, a matemática financeira deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças da escola e se transforma numa ferramenta de poder, de soberania pessoal. Se fosse para resumir tudo em 3 regras de ouro, seriam estas. Primeira, usar os juros compostos como seu maior e mais poderoso aliado. Segunda, focar sempre na taxa real, que é o ganho de verdade, acima da inflação. E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, ter a disciplina de entender que o tempo, na fórmula, é matematicamente mais poderoso do que uma taxa de juros altíssima por um período curto. E tem uma frase do material que usamos de base que resume isso com perfeição. Não se trata de ser um gênio dos números, se trata de usar a lógica da matemática para tomar decisões que garantam autonomia, liberdade e segurança financeira ao longo da vida. É sobre soberania. Olha, o Norman, lá do começo da nossa conversa, aprendeu a lição do jeito mais difícil, perdendo R$ 5.000. A boa notícia é que dá para aprender essa lição ganhando. A matemática está aí, disponível para todo mundo. E a mensagem final é bem clara. O tempo vai passar de qualquer jeito. A grande questão é se ele vai trabalhar a favor ou contra as finanças de cada um.